Vossa Senhoria. Falará agora nas duas ações pela Advocacia Geral da União, o doutor Antônio Marinho da Rocha Neto, advogado da União. Vossa Senhoria também tem 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro-relator, Alexandre Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem saúdo, inclusive, todos os demais ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, boa tarde a todos. Tenho a honra e a satisfação de ocupar esta tribuna para manifestar o posicionamento da Advocacia Geral da União a respeito da pretensão veiculada nas ações diretas de inconstitucionalidade números 7779 e 7790, as quais constituem o objeto do presente julgamento. As presentes ações diretas questionam dispositivos da Lei Complementar número 214 de 2025, que disciplinam a redução a zero das alíquotas do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, na aquisição de veículos por pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista. Em suma, a controvérsia dos autos centra-se na validade dos critérios legais estabelecidos para a fruição do benefício fiscal, especialmente quanto à delimitação dos beneficiários por grau de deficiência ou nível de transtorno de espectro autista e ao intervalo mínimo para a nova fruição da benesse tributária. E é importante, em um primeiro momento, delimitar com precisão a controvérsia constitucional submetida a esta Corte. Não se discute a legitimidade da proteção constitucional conferida às pessoas com deficiência, a qual é inquestionável no contexto da ordem jurídica estabelecida pela Carta Cidadã de 1988. Tampouco é debatida a relevância das tão necessárias políticas públicas, como a isenção tratada nos autos, voltadas à promoção da acessibilidade, da inclusão, da igualdade material e, em última perspectiva, da dignidade da pessoa humana, que fundamenta o nosso Estado democrático de direito. A controvérsia em apreciação centra-se, em verdade, na legitimidade dos critérios eleitos pelo legislador complementar para a fruição desse benefício fiscal. Antes de adentrar o mérito, contudo, a União requer o não conhecimento das ações por vícios que comprometem de forma insuperável sua admissibilidade. Na ADI número 7.779, citarei 3 fundamentos para o não conhecimento. Primeiro, a entidade requerente não se qualifica como entidade de classe de âmbito nacional. Seu estatuto revela atuação voltada às múltiplas finalidades, admitindo composição associativa heterogênea. Não há, portanto, representação de categoria homogênea, requisito que esta Corte exige para a legitimação prevista no artigo 103 da Constituição. Acrescente-se que a entidade não comprovou atuação institucional efetiva em ao menos 9 estados da Federação, sendo insuficientes para esse fim meras declarações de apoio ou participação episódicas em processos judiciais. No ponto, inclusive, acrescente-se que recentemente o STF reconheceu a ilegitimidade da autora para a propositura da DPF número 1219, de relatoria do ministro Roberto Barroso, em julgamento realizado em 29 de setembro de 25, ano passado. Segundo, a inépcia da petição inicial, e aqui é uma contradição lógica fundamental. A argumentação desenvolvida busca, em essência, ampliar o alcance subjetivo do benefício fiscal, ao passo que o pedido formulado é de declaração de inconstitucionalidade dos próprios dispositivos que instituem o benefício no cenário normativo pátrio. Terceiro, a inicial não enfrenta de forma individualizada os dispositivos com autonomia normativa, inviabilizando o conhecimento da ação segundo a jurisprudência desta Corte. Esses vícios, inclusive, foram reconhecidos pela Procuradoria-Geral da República, que, em seu parecer bem lançado aos autos, opinou pelo não conhecimento da ação. Também na ADI número 7.790, há o vício de legitimidade ativa, ilegitimidade, dada a ausência de demonstração de que a associação requerente representa categoria profissional ou econômica homogênea de âmbito nacional. Entretanto, caso Vossas Excelências superem as preliminares,
A União requer, em segundo lugar, o reconhecimento da perda parcial superveniente do objeto. É que, após o ajuizamento das ações, sobreveio a Lei Complementar número 227, de 2026. Essa norma revogou o parágrafo 3º do artigo 149 da Lei Complementar 214, que limitava o benefício para pessoas fisicamente capazes de dirigir a veículos adaptados, eliminando o suporte normativo de um dos eixos centrais da impugnação. Por outro lado, modificou a redação do artigo 152, inciso 2 da Lei Complementar número 214, alterando de 4 para 3 anos o intervalo mínimo para nova fruição do benefício. Tais alterações normativas, nesses pontos, implicaram substancial modificação jurídica do conteúdo impugnado, acarretando a perda parcial do objeto do presente julgamento. Nesse sentido, vale o registro de que a Procuradoria-Geral da República, no parecer apresentado na ADI número 7779, reconheceu expressamente essa perda superveniente do objeto. Superadas essas questões, passemos ao mérito. Excelências, a Emenda Constitucional número 132, de 2023, que implementou a reforma tributária, determinou em seu artigo 9º, parágrafo 3º, inciso 2, a linha D, que a lei complementar preveria hipótese de redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS na aquisição de automóveis por pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista. E, ao fazê-lo, remeteu à lei complementar a definição dos critérios e requisitos para a fruição desse benefício. A lei complementar número 214, portanto, foi fruto do exercício de competência expressamente atribuída pela Constituição. O legislador complementar estava autorizado, e mais do que isso, instado a estruturar no âmbito infraconstitucional tão relevante política tributária e social. Excelências, um dos pontos centrais das ações consiste na alegação de que a lei teria promovido restrições desproporcionais ou discriminatórias. Mas, com a devida vênia, não é isso que se verifica. A Constituição não assegurou benefício fiscal irrestrito a todas as pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista, tendo delegado à lei complementar a definição dos requisitos de sua fruição. Dentro dessa margem de conformação, o legislador complementar estabeleceu critérios fundados no grau de impedimento, parâmetro razoável, relacionado à finalidade da política pública e apto a concretizar a igualdade material, direcionando o benefício a situações que demandam maior proteção estatal. Não se trata, portanto, de discriminação arbitrária, mas de diferenciação legítima, inserida na esfera de discricionariedade do legislador. Os dispositivos impugnados tampouco redefinem o conceito constitucional de pessoa com deficiência ou com autismo, tendo tão somente estabelecido critérios fundados na proporcionalidade para a fruição de um benefício fiscal específico. Não há também retrocesso social. Como já dito, a reforma tributária operada por meio da Emenda Constitucional número 132 instituiu uma nova sistemática de tributação sobre o consumo. Nesse novo figurino normativo, foram criadas duas novas espécies tributárias, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência compartilhada entre os Estados, municípios e Distrito Federal, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços de competência da União. Essas exações estão destinadas a substituir de forma gradual, ao longo dos próximos anos, tributos hoje existentes. O IBS sucederá o ICMS e o ISS, a CBS sucederá o IPI, o PIS/PASEP e a COFINS, nos termos dos artigos 125 a 129 do ato das disposições constitucionais transitórias. Trata-se, sem dúvida, de novo regime tributário inaugurado pela Emenda Constitucional número 132. E, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte, não há de se falar em direito adquirido à manutenção do regime fiscal anterior. Cito aqui, nesse sentido, o entendimento firmado pelo plenário no agravo regimental nos embargos de divergência no RE número 157.4390, de relatoria do ministro Flávio Dino, julgado em 23 de março desse ano, e na recente ADI 5319, de relatoria do ministro Nunes Marques,
julgado em 27 de outubro de 2025. No caso do IBS, da CBS, estamos diante de tributos novos, que operam sob um novo regime criado pela reforma tributária operada pela Emenda Constitucional número 132. E, nesse sentido, a Lei Complementar número 214 não restringiu benefício algum preexistente, sendo, na realidade, a norma implementadora da isenção fiscal, ora discutida, a incidir sobre estes novos tributos no contexto deste novo regime tributário. E, ao fazê-lo, na realidade, busca concretizar o acesso à mobilidade, referida no artigo 20 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que integra o nosso bloco de constitucionalidade. Além do mais, os critérios adotados pela Lei Complementar número 214 para a concessão do benefício guardam correspondência com parâmetros já adotados anteriormente na legislação para outros tributos. Isto, inclusive, foi bem demonstrado nas informações prestadas pelo Senado nos autos. Nesse sentido, o convênio ICMS número 38 de 2012 já exigia deficiência mental severa ou profunda, a delimitação da deficiência física que causa comprometimento da segurança na direção veicular e a previsão de autismo que gera incapacidade para dirigir para a fruição da isenção do ICMS. A lei número 8.989, de 95, que regula a isenção de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, já limitava o benefício a pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Cita aqui o artigo 1º, inciso 4º. Além disso, a nova legislação ampliou o benefício, que passou a abranger também a CBS, substituta do PIS e do COFINS. Por outro lado, a preservação dos critérios da Lei Complementar número 214 vai ao encontro da observância do princípio da estrita legalidade tributária. De fato, benefícios fiscais devem ser instituídos por lei específica, daí decorrendo também a necessidade do estabelecimento de critérios objetivos e limites claramente definidos para a sua fruição. Não se trata de mero formalismo, mas de uma necessária exigência da arquitetura do nosso sistema tributário constitucional, conferindo segurança jurídica, não somente ao cidadão, mas também ao Estado, que dela e também da previsibilidade que ela provê, necessita para o alcance do equilíbrio fiscal entre desonerações e arrecadação. Por outro lado, no julgamento da ADI número 6025 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou o posicionamento no sentido de que a concessão da isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal. Naquela oportunidade, a Corte entendeu pela impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão do benefício tributário de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente, ou seja, há uma vedação nesse sentido. Excelências, o presente caso merece análise à luz dos princípios interpretativos da concordância prática, da unidade da Constituição e da correção ou da conformidade funcional. Não há incompatibilidade entre os dispositivos impugnados e o texto constitucional. A regulamentação em análise foi elaborada nos estritos limites da competência conferida pela Constituição ao legislador complementar, que estabeleceu critérios proporcionais para a fruição de justo benefício fiscal previsto na Constituição da República. Longe de se excluírem, portanto, a Constituição e os dispositivos impugnados se completam, tendo como objetivo concretizar direitos das pessoas com deficiência e de espectro autista em observância e harmonia com os princípios da legalidade tributária e do equilíbrio fiscal, também decorrentes do texto magno. Por essas razões, a Advocacia Geral da União requer o não conhecimento das ações. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento da perda parcial superveniente do objeto quanto ao parágrafo 3º do artigo 149 e a redação original do artigo 152, inciso 2 da Lei Complementar número 214. E, no mérito, a improcedência dos pedidos, com o reconhecimento da constitucionalidade dos dispositivos remanescentes da Lei Complementar número 214 de 2025. Muito obrigado a todos e um ótimo trabalho. Obrigado, Vossa Senhoria. Agora, quero, antes de chamar as próximas duas sustentações orais, também cumprimentar Sua Excelência, o ministro André Mendonça, que já se encontrava participando por videoconferência dessa sessão. E boa tarde, ministro André. Seja bem-vindo, Vossa Excelência, também. Na ADI 7790, falará